Olá, esse é mais um vídeo da série Planejamento Estratégico e hoje eu vou falar das 5 forças competitivas de Porter. O público-alvo desse vídeo são os meus clientes empresários e consultores parceiros. Eu sou o Rogério Nunes e eu sou consultor empresarial. Então, quem foi Michael Porter? É um professor de Harvard que na década de 70 propôs aí a estratégia de posicionamento, né? E ela vem sendo utilizada fortemente até hoje. E por que as forças competitivas de Porter são relevantes, né? Elas permitem que o empresário identifique o potencial do mercado, o grau de competitividade desse mercado e a rentabilidade, que está relacionada a essa competitividade. Quanto mais competitivo, mais o mercado sacrifica as margens dos empresários. E como que as forças competitivas podem ajudar o empresário, né? Através dele conhecer os participantes do mercado, entender quais são as propostas de valor dos concorrentes e assim definir a sua estratégia de atuação. E o que são as forças competitivas de Porter, né? Então, a primeira força competitiva é a rivalidade entre os concorrentes que estão no mercado, né? Como é um mercado atraente, diversos concorrentes atuam aí disputando uma fatia de mercado. Cada um quer ter uma fatia maior de mercado, quer ter o seu produto como produto líder, quer ser a marca mais consagrada, quer comercializar toda a sua capacidade de produção para ter a maior rentabilidade possível, né? Mas, vamos dizer, tem a segunda força competitiva, que é a ameaça dos entrantes, né? Então, novas opções, no mercado atraente, novas opções de produtos são ofertadas, novas empresas chegam ao mercado querendo, vamos dizer, pegar uma fatia desse mercado e vão ter alguns desafios. Tem o desafio de ter acesso aos canais de distribuição que já são utilizados pelos concorrentes atuais, né? Acesso às matérias-primas, aos insumos, né, dos atuais. E elas vão ter que apresentar a marca dela quando competindo aí com as marcas que já são conhecidas pelos consumidores, né? Então, elas têm que estar preparadas para que os concorrentes atuais, vamos dizer, vão tentar retalhar a entrada desse entrante. E aí, ela vai precisar ter capital para poder reagir a isso. Alguns setores, vamos dizer, têm barreiras de entrada mais marcantes. Vamos dar um exemplo aí, o setor automobilístico, né? Grande investimento de fábrica, grande investimento na rede de concessionários. Então, isso é uma barreira de entrada para um entrante aí para vir a comercializar carros, né, no mercado brasileiro. Agora vamos imaginar uma empresa de alimentos, quer dizer, um varejista de alimentos. Então aí não tem praticamente barreiras de entrada, porque o que ele vai estar comercializando são produtos, vamos dizer assim, num local e que os clientes já têm uma certa familiaridade com aquilo, né? Então, há setores que a barreira de entrada é maior do que outro. É isso que eu quis aí ilustrar. A terceira força competitiva aqui, que são a ameaça dos produtos substitutos, são produtos com desempenho diferente, custo diferente, inferior, na maioria das vezes, e que não oferecem, que o cliente não tem resistência para trocar, né? Normalmente essas empresas estão baseadas em novos modelos de negócio. Então, um exemplo disso é o metanol. Então, o metanol substitui a gasolina, né? É um outro produto, mas substitui integralmente a gasolina. O Skype substituiu o DDD, a ligação internacional, nos nossos telefones quando chegou. E o WhatsApp, hoje em dia, é largamente utilizado por nós e ninguém mais usa o SMS. Seriam produtos substitutos aí, dentre tantos outros que existem, né? A quarta força, que é a quarta força competitiva, seria o poder de negociação dos clientes. Com várias empresas oferecendo produtos, o cliente tem um poder aí de escolher entre várias opções de produtos, né? É uma diversidade de marcas grande, né? E em alguns casos ele não tem custo de mudança, ele pode trocar de um fornecedor para o outro sem custo algum. Então vamos dar um exemplo disso. No passado a gente não podia trocar de uma operadora de celular para outra porque o nosso número ficava preso lá na anterior. Então, quando veio a portabilidade, o custo de mudança caiu. Então, o custo de mudança significa isso, né?
Sensibilidade a preço é quando aquele tipo de cliente que pequena variação de preço ele já quer trocar, né? Não é o caso de empresas como a Harley Davidson, como o iPhone, como a Apple, em que a diferença dos produtos não adianta, não é o preço que sensibiliza o produto, os clientes a mudar para um outro fornecedor, né? E aí também ainda tem os produtos substitutos fazendo a concorrência com isso, né? E a quinta e última força competitiva seriam os fornecedores, as empresas que abastecem com matéria-prima a nossa empresa, né? Então vamos imaginar que exista concentração, poucos fornecedores de matéria-prima ou de insumos para a empresa, né? Aí, para poder negociar com eles, o importante é que a gente venha comprar grandes volumes, né? E importante que a gente possa, vamos dizer, também não ter custo de mudança. Se eu trocar do fornecedor A para o B, é possível. Às vezes não é possível, né? Poder usar insumos substitutos, né? Como os produtos substitutos. E, na verdade, também é bom quando eu vou comprar um produto de um fornecedor e ele mexeu no preço, mas aquele é uma fração muito pequena no custo total do meu produto. Então, que é o impacto dos insumos dos custos, né? Então, vou dar um exemplo aqui. E a ameaça de integração, que é o último. Vamos dar um exemplo. A Intel. A Intel, não existe muitos fornecedores de processador para computadores. Se eu sou uma fábrica de computadores, eu estou aí, vamos dizer, eu estou numa concentração de fornecedores de processadores. Tem a Intel e mais um outro, aí, mais dois, né? Mas, vamos dizer, não tem a mesma reputação. E no caso da ameaça de integração, ainda a Intel poderia estar me ameaçando, dizendo assim, agora eu também vou fazer o meu próprio computador. Então, isso aqui só é um exemplo aqui do poder de negociação dos fornecedores, né? Mas, estratégias de atuação. Só existe as genéricas de Porter, né, que são liderança de custo, diferenciação, que é por qualidade do produto, por uma inovação, ou por enfoque, que é a atuação em nichos específicos. Só existe essa estratégia? Não, existem várias outras, né? E 2 décadas depois, né, o Werner Felt e o Barney propunham uma estratégia baseada em recursos, né? Domínio de recursos. Então, competências, capacidades e habilidades, né, é o que determinava quanto competitiva era a empresa, né? Então, ela tinha uma infraestrutura diferenciada, ela dominava um conhecimento que os outros não dominavam, e ela tinha acesso a uma matéria-prima que os outros não tinham. Então, isso gerava um diferencial competitivo importante para a empresa. Mas, vamos dizer, e as 3 estratégias genéricas de Porter, né? Então, vamos imaginar na rivalidade dos concorrentes, na ameaça dos produtos substitutos e na ameaça de novos entrantes. Eu diria que líder de custo, né? Diferenciação ou enfoque são praticamente iguais. A maneira de lidar, né, com a concorrência para rivalidade dos concorrentes, ameaça de produtos substitutos e de novos entrantes é basicamente a mesma. Se você for líder de custos, baixa o preço para enfrentar a concorrência. Se você atua numa estratégia de diferenciação, fortalece a tua marca e trabalha a lealdade dos clientes. Se você trabalha numa estratégia de enfoque, ou seja, naquele nicho específico, então você continua otimizando as suas competências e fortalece as necessidades essenciais do cliente, ou seja, se concentra nos desejos do cliente, né? E se for, vamos dizer, o poder de negociação do cliente? No caso, quando você atua numa estratégia de liderança de custos, a capacidade de oferecer um preço menor você tem, né? Quando você atua numa estratégia de diferenciação, você tem vantagens devido às características específicas do teu produto. Uma Harley Davidson é diferente de outras motos, um iPhone é diferente de outros celulares. Então, você atua numa estratégia de diferenciação. Quando você atua numa estratégia de enfoque, o teu cliente naquele nicho específico às vezes tem poucas alternativas. Você é uma das únicas opções que ele tem, então você ainda tem uma vantagem aí de atuar dessa maneira. E os fornecedores? Como ficam os fornecedores, né? Os fornecedores, quando você usa uma estratégia de liderança de custos, você tem que ter escala. Tendo escala, você consegue, vamos dizer, negociar bem com os fornecedores. Na estratégia de diferenciação,
Como os teus clientes não são muito sensíveis a preço, você até consegue repassar um pouco do custo superior que o fornecedor te cobrou para os preços finais. E na estratégia de enfoque acontece mais ou menos a mesma coisa. O cliente não tem muitas opções, você tem possibilidades de repassar para o preço final o preço que o fornecedor está cobrando a mais, né? E as estratégias baseadas em recursos, né, que a gente mencionou anteriormente, do Werner Felt e do Barney. Estas serão objetos de um próximo vídeo. Eu vou estudar e apresento isso para vocês, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos encontramos num próximo vídeo. Um abraço.